Abra sua Bíblia comigo em Romanos. Pode diminuir um pouquinho o retorno, dar um pouquinho de ganho, um pouquinho, amém? Aleluia. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Aleluia. Romanos capítulo 1, a partir do verso 1 nós vamos ler, mas mesmo assentados vamos falar com Deus, amém? Obrigado ao Espírito Santo de Deus pela tua presença, que nos faz contemplar Cristo, o Filho de Deus. Senhor, que nossos corações sejam capturados pelo teu poder e pela tua palavra, porque o importante é que o homem diminua, desapareça e apenas o Cristo apareça neste lugar. Preciso do teu poder, como sempre tenho orado a ti, para revelar o Cristo, revelar a beleza que há no Filho de Deus. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor tome os nossos corações, que a beleza e a santidade do Cristo seja revelada a nós, que possamos sair deste lugar, ó Deus, tomados pela graça, pelo poder da palavra, e que Cristo seja de fato aquele que encharque a nossa mente, banhe, inunde os nossos corações, através da sua poderosa palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém? Fundo, amém. Glória a Deus. Romanos capítulo 1, todos acharam? Amém, queridos? Nós vamos ler todo o capítulo, amém? Eu quero que você acompanhe. Se você quiser acompanhar no telão, fique à vontade. Se não, acompanhe junto comigo na leitura da sua Bíblia. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Fábio, dá uma melhorada, está bem abafado, por favor. Com respeito a seu filho, o qual segundo a carne, veio da descendência de Davi, verso 4. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua.
por intermédio da fé mútua vossa e minha. Estou precisando usar óculos. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda iniquidade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecerem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo em si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Nós estamos diante de uma carta que eu estou há mais de um mês estudando essa carta. Romano, para muitos reformados, para Calvino, por exemplo, o Evangelho de João e Romanos é todo o Evangelho. Para mim, particularmente, estar estudando o livro de Romanos, tenho estudado com grandes homens de Deus. Pastor Tim Keller, que hoje está na glória. Homens que,
de fato tem uma profundidade. Pode diminuir um pouquinho o retorno, o ganho, e tira um pouquinho para nós, por favor. Então eu tenho estudado e tenho meditado no livro de Romanos a entender de forma profunda. Está muito eco, Fábio. De forma profunda, este livro que é um livro aonde o Evangelho se revela. E Romanos é um livro tão extraordinário. Romanos é um livro tão poderoso, que o interessante, que a primeira coisa que nós precisamos entender, não é o fato de Paulo ter escrito, porque isso é fato, é notório. Mas a primeira coisa que precisamos entender ao nos aproximarmos da carta de Romanos, é que Paulo nunca conheceu pessoalmente a igreja de Roma. Paulo, quando escreve, provavelmente estava liderando ou estava na cidade de Corinto. Então o que realmente surpreende é que ainda, mesmo sabendo que esta igreja, que para alguns teólogos e para alguns que acreditam que essa igreja foi fundada depois do dia de Pentecostes, como está em Atos capítulo 2, aonde estava presente alguns irmãos romanos, e que depois esses irmãos romanos vão para Roma, e ali nasce essa igreja. O certo é que essa igreja não nasce debaixo de um apostolado específico. Não fora nenhum dos apóstolos que abriu essa igreja em Roma, mas aqueles que receberam o derramar do Espírito Santo, e assim foram para a grande comissão de anunciar o Evangelho na pessoa de Jesus Cristo. Então o que realmente surpreende é que ainda assim o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele deseja anunciar o Evangelho a essa comunidade. Ele deseja fazer com que o Evangelho seja pregado por ele nessa igreja, apesar dessa igreja já ter como alicerce o Evangelho. Apesar dessa igreja, glorificado e exaltado o nome de Cristo, que essa igreja já tinha o alicerce que era o Evangelho na pessoa de Cristo Jesus. Então isso nos revela uma verdade muito essencial. Que verdade, pastor? De que a igreja não precisa de algo novo, de que a igreja não precisa de um complemento, porque ela já o tem. Quando Paulo, e fiz questão de ler todo o capítulo, ele disse: eu faço questão e tenho orado para que de forma ansiosa eu possa ir até vocês, repartir algum dom e pregar o Evangelho. Essa era a vontade do apóstolo Paulo, de também pregar o Evangelho que já outrora estava sendo pregado nessa igreja. Então para nós essa verdade essencial de que a igreja não precisa de algo novo, essa é uma verdade aonde de fato precisa entrar no nosso coração, de que nós como igreja de Cristo não precisamos de nenhum complemento, porque nós já temos o maior complemento de todos, que é o Evangelho na pessoa de Jesus Cristo. Porque o Evangelho é revelado na pessoa de Jesus. É o Evangelho e somente Ele que sustenta. Não há outra forma de você ser corrigido, sustentado. Não tem como a sua fé ser aprofundada. Não tem como a igreja Iana Taquaralto amadurecer se não for pelo poder do Evangelho, pela pregação do Evangelho que é revelada na pessoa de Cristo Jesus. Então toda a carta aos Romanos diz a respeito do Evangelho. Quando nós lemos Romanos, nós estamos lendo o Evangelho puro e simples. Estamos vendo que realmente, o que Ele é, o que precisamos dEle e qual a diferença que Ele vai produzir em nós, quando de fato abrimos o nosso coração para receber o Evangelho. Olhamos desde o primeiro versículo na carta aos Romanos,
E nós vamos perceber que tudo fica evidente, que o Evangelho não é apenas um tema entre outros, aonde o apóstolo Paulo está escrevendo essa igreja de Roma, mas o eixo central de toda a carta, é a coluna, o eixo central, é o espinho, é a coluna dominando de fato o pensamento de Paulo, orientando Paulo em cada argumento que ele desenvolve na escrita dessa carta. Espinha dorsal, que eu queria falar e quase não sai. Então ela, de fato, é o eixo central de toda a carta. O Evangelho não é apenas uma parte, mas toda a parte. Então Paulo está escrevendo à igreja com o propósito de anunciar o Evangelho e expressar o amor de Cristo. E quando ele diz, nos primeiros versículos, ele diz: fui separado para o Evangelho de Deus. Paulo, ele está afirmando que é alguém afastado de todas as outras coisas. Quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo: olha, eu estou me afastando de todas as outras coisas, a fim de buscar uma única coisa. E que única coisa é essa? O Evangelho. Paulo entende que o Evangelho é tão grande, tão suficiente, tão absoluto, que ele está disposto a se separar de qualquer outra coisa, para viver esse Evangelho e compartilhar este Evangelho. Aleluia. Parece que você lê Romanos e parece que você está sentado frente a frente com o apóstolo Paulo. A sensação é que você está ouvindo pessoalmente, de forma presencial, o grande apóstolo Paulo. E no versículo 5, Paulo afirma que o Evangelho produz duas realidades fundamentais. Ele faz questão de dizer dessas duas realidades. Quando ele diz, verso 5, se puder pôr no telão, por favor, ponha. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. E no versículo 5, Paulo afirma que o Evangelho vai produzir em nós duas realidades. A primeira, a graça ou a salvação. A segunda, um chamado. Porque foi isso que produziu na vida de Paulo. Trouxe salvação mediante o recebimento da graça. E essa graça trouxe o apostolado, ou seja, uma missão, um chamado. Então Paulo afirma no verso 5 duas coisas fundamentais que a graça faz conosco. Ela nos salva e nos chama para vivermos uma vida de evangelização e uma vida aonde iremos pregar como igreja missional. O tema para o ano de 2026 foi lançado no término da semana da virada. É contemplação e... todos juntos, 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3. Olhe para o seu irmão, diga contemplação. Continue, vai lá, de novo. Mais uma vez. Mais uma vez. Mais uma vez. Para você gravar. É por isso que o Kumon, o método da repetição, é o método mais usado no mundo para o aprendizado. Eu tive muita dificuldade com Samuel em relação ao Kumon, quando ele tinha 10, 11 anos. No Kumon não, perdão, com a matemática. E eu coloquei o Samuel no Kumon, e o Kumon é o método da repetição. Todos os dias ele tem que fazer uma atividade de matemática. De segunda a domingo. É chato, é enjoado. Ainda mais eu que sou um pai chato, que pega no pé, que cobra. Sou xarope. E eu lembro que foi uma dificuldade, mas ele sabe hoje que o Kumon deu uma base para ele extraordinária.
Hoje ele ensina os amigos dele na escola. Hoje ele ensina o Pedro Lucas. Hoje ele faz conta de cabeça, porque ele aprendeu. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos entrando no ano de 2026, daqui uns dias, que será o ano da contemplação e da missão. Mas se de fato isso não for uma verdade na minha vida, eu não vou poder replicar ou repartir na vida dos outros. Por quê? Porque não existe graça derramada sem resposta aos homens. Não existe graça derramada sobre os homens, que esses homens não venham responder a esta graça. Não há graça derramada sem haver uma resposta aos homens. Não existe contemplação, não existe fascínio por Cristo, sem que isso seja de fato traduzido em resposta concreta a outros homens. Aleluia! Então é isso que Paulo nos faz entender aqui, que a única forma de obedecer a Deus é pela fé no Filho de Deus. E essa fé precisa estar depositada em uma única e exclusiva pessoa. Essa fé precisa estar depositada apenas na pessoa de Jesus Cristo. Porque somente assim, diz Paulo, seremos aceitos por Deus. E ele continua até chegar no verso 16 e 17, porque aqui ele diz para nós, no verso 16 e 17, acompanhe comigo: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Verso 17: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, mostra que há somente duas maneiras de se sentir em relação a compartilhar o Evangelho. Paulo está dizendo para nós que há dois tipos de ações: de alguém que contempla o Cristo e de alguém que já foi justificado pelo Cristo mediante a sua fé nele. Primeira coisa é estar disposto, verso 15. Olha comigo o verso 15, volte um pouquinho por favor. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Então a primeira coisa que o Evangelho vai nos fazer sentir em relação a essa partilha, a primeira coisa é estar disposto. Ou talvez a segunda coisa, que é ficar envergonhado, como ele diz no verso 16. Porque ele diz no verso 16: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nesses dois versículos, Paulo nos ajudará a não nos envergonharmos do Evangelho. Porque alguém que contempla Cristo, ou ele está disposto a pregar o Evangelho, ele está disposto a falar de Jesus, ou ele terá vergonha de anunciar as boas novas. E alguém envergonhado, ou alguém que tem vergonha de anunciar as boas novas, o Evangelho de Cristo, é alguém que nunca contemplou o Filho de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque antes da gente ler o que a gente leu, talvez a gente não entende por que que o Evangelho causa vergonha ou é ofensivo para as pessoas. Talvez você se pergunte: por que que o Evangelho, ele me constrange? Por que que o Evangelho me ofende? E eu separei 4 razões para explicar por que que o Evangelho causa vergonha ou nos ofende, ou por que que o Evangelho é ofensivo para as pessoas. Primeiro ponto: a salvação é imerecida.
O Evangelho ofende pessoas morais, porque essas pessoas se acham tão boas ou tão cheias de bondade que acham que não precisam ser salvas, porque a sua bondade traz salvação. Segundo ponto, porque somos todos pecadores. Primeiro, a salvação é imerecida, não é por mérito, mas por demérito. Segundo, somos todos pecadores. Então esse evangelho, ele nos ofende. Ele ofende a crença popular da bondade inata da humanidade. Não existe ninguém bom. Romanos capítulo 3 diz que todos estão debaixo do poder do pecado, quer gregos, bárbaros, quer judeus, quer gentios, todos estão debaixo do poder do pecado. Terceiro ponto, ou quarta razão, somente Jesus pode salvar. Então ele ofende aqueles que pensam que todos os caminhos espirituais conduzem ao mesmo lugar. Quarto ponto e último, ou quarta razão, a estrada rumo à glória, a glória que é Cristo Jesus, ela não é só de momentos prazerosos. O evangelho tem flores, mas tem espinhos. Então a estrada rumo à glória é permeada de sofrimento e de sacrifício. O evangelho, ele ofende aqueles que desejam seguir Jesus, porque acham que a estrada será fácil, caminho largo e espaçoso, é a porta da destruição, mas a porta da salvação, o caminho é apertado, o caminho é estreito, não será fácil, não será confortável. Por isso o evangelho te ofende e me ofende também. Aleluia. Porque o evangelho não permite as bagagens do pecado passarem por portas largas. Precisamos deixar as bagagens de pecado para entrar na porta estreita e o caminho que é apertado, disse Jesus. Então leamos mais uma vez Romanos 1, 16, 17. Porque talvez hoje a ministração seja uma ministração para que você saia daqui reflexivo. E entenda, como diz Paulo, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, aleluia. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: a justiça de Deus se revela no evangelho. Aqui está o versículo onde Martinho Lutero teve um encontro com a graça. Aqui está o versículo que foi como uma espada cortante no coração de Martinho Lutero. Ele, ao ler esse livro, ao ler Romanos 1, 17, ele abre e vê que o justo viverá por fé, não mais por indulgências, não mais se autoflagelando, não mais vendo necessidade de comprar a bênção, aonde pessoas depositavam as moedas e gasofilaços que eram profundos, quando a moeda tocasse no fundo do gasofilaço de cobre ou de ouro das igrejas, aquele sacerdote dizia para a pessoa: agora estão perdoados os teus pecados. É tanto que Deus levanta um homem, Martinho Lutero, para protestar, e conhecemos então a reforma protestante. Coloca-se as teses, coloca-se as 5 solas, aplica-se em toda a Alemanha. Há um evangelho que precisava voltar com urgência, há um evangelho, porque a justiça de Deus só pode ser saciada nesse evangelho. E que evangelho é esse? O próprio apóstolo Paulo diz em Romanos 5, Cristo, o mistério de Deus, aleluia. E hoje estamos aqui pós-reforma protestante, porque um homem foi afetado pelo poder do evangelho. Esse poder que nos faz entender, esse poder que nos faz, sabe, ser tomado de constrangimento, de nos falar, de nos levar ao entendimento, como de Paulo: não me envergonho do evangelho,
Por quê? Porque Ele é o poder de Deus. E esse poder opera em qualquer um de nós. Esse poder do Evangelho hoje está disponível nesta igreja, amém? Se você crê, esse poder pode entrar no teu coração e na tua vida. Temos aqui em Romanos a primeira declaração explícita de que a única maneira de recebermos o Evangelho e seu poder salvador é através da fé em Jesus Cristo. E esse Evangelho, ele não vem com poder, escute, esse Evangelho ele não vem carregado de poder, não, ele não vem com poder, ele é poder. Ele é um poder de Deus de forma tão verbal, que Ele tem o poder de mudar o ser humano, o mais vil pecador. Ele é poder para transformar e dar vida às pessoas, aleluia. Ele é poderoso para alcançar corações de crianças, adolescentes, jovens, idosos. Ele é poder para reinaugurar ou inaugurar o céu com um ladrão, aleluia. Ele faz o que nenhum poder na terra pode fazer. Ele nos salva. Nós precisamos perguntar para nós mesmos e aplicar isso em nossas vidas. E a pergunta é: em algum momento você duvidou ou se esqueceu do poder do Evangelho? Algum momento você se esqueceu, duvidou do poder do Evangelho? Pense um pouquinho. E o que isso te causou? Agora pense de forma diferente. Que diferença faria se você tivesse uma compreensão real a respeito de como o Evangelho é poderoso? Como os crentes seriam diferentes? Como os crentes seriam totalmente diferentes? Quando você entender o poder do Evangelho, irmãos, nós vamos ir para a igreja debaixo de chuva. Se tem ar-condicionado, se não tem ar-condicionado, se são cadeiras, se são bancos confortáveis, porque hoje as igrejas parecem mais shoppings do que igreja. Quando você entender o poder do Evangelho, as pessoas não vão ficar dizendo para você que você tem que orar, ler Bíblia, que você tem que se santificar, porque essa é uma palavra posicional. Quando Paulo diz no verso 17 que o Evangelho é que traz a justiça de Deus, é porque a ira de Deus foi derramada ou descarregada sobre Jesus naquela cruz. Essa é uma palavra proposicional. Significa estar em condição justa com alguém, sem lhe dever nada. Ou seja, Mateus, hoje você está diante de Deus, e Deus não descarrega a sua ira em você, não descarrega toda a sua ira, porque o que tem sobre a sua vida é o sangue do Cordeiro e o corpo de Cristo, que te cobriu e te lavou de todo o pecado. Hoje você pode chegar-se diante de Deus sem dizer, sem medo, porque você não deve nada. É alguém completamente aceitável. É alguém que está diante de Deus e não tem culpa alguma, não porque você merece, mas porque um justo foi justificador de miseráveis pecadores. Então a gente percebe que o Evangelho é mais do que simplesmente sermos perdoados. É muito mais do que ser perdoado. Tem gente que pensa que a salvação está, em contribuir com a sua própria justiça. Tem pessoas que acham que a salvação diz a respeito da sua justiça oferecendo a Deus,
do seu moralismo, daquilo que é dogmático, com os seus usos e costumes. Ei, não há um justo sequer na face da terra. Todos, diz Romanos capítulo 3, pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O Evangelho nos humilha, porque o Evangelho diz que o justo viverá por fé. E fé em quem? No Filho de Deus. O Evangelho afirma que a salvação consiste em receber uma justiça que é do próprio Deus. Sabe, igreja, o caminho é dele. Foi ele que te trouxe para este lugar, ou te salvou lá naquela igreja, na célula, no hospital. Sabe, foi ele. O caminho é dele, é por meio dele, e é para ele que são todas as coisas. Essa igreja, se ela for crescer, se as pessoas vierem, é o Espírito Santo que trará essas pessoas e acrescentará dia após dia, porque essas pessoas foram alcançadas e salvas pela graça bendita do Evangelho, na pessoa de Jesus Cristo. Nenhum pastor, ninguém tem a capacidade de transformar e mudar pessoas, mas o poder do Evangelho tem a capacidade de transformar homens e mulheres e os fazê-lo assentar como príncipes ao lado do Rei. Aleluia. Então ore agradecendo a Deus, porque esse Evangelho é maravilhoso. Ore, peça a Deus e deixe que o seu coração saia daqui hoje entusiasmado acerca do Evangelho, do que Ele faz, do que Ele é, porque você sabe que você estará disposto a viver por Ele e compartilhá-lo, porque você entendeu da onde Deus te tirou, e porque você foi muito perdoado, você muito ama. Aleluia. Que o seu coração saia deste lugar entusiasmado acerca do Evangelho. Porque a pergunta que deve nortear os nossos corações é: por que precisamos ser salvos? Ou por que precisamos de salvação? Versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela, verso 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Por que nós precisamos de salvação? Está aí a resposta no verso 18. Aqui fala o motivo: que a ira de Deus, que sua fúria estabelecida por todos os atos das pessoas, da humanidade, verso 19 e 20 põe para nós, são indesculpáveis. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, verso 20. Porque atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Preste atenção: tais homens são por isso indesculpáveis. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a alegria dele, que toda a sua paixão, toda a sua alegria, toda a sua confiança está apenas no Evangelho. Porque o Evangelho traz o pressuposto de que todo ser humano está sobre a ira de Deus. E se você que está sentado me ouvindo não compreende isso, se você não crê na ira de Deus, o Evangelho realmente não vai te emocionar. Se você não crê na ira de Deus, realmente o Evangelho não vai capacitá-lo, e nem tampouco movê-lo a ser alguém, um agente missional de Cristo Jesus.
Porque o que Paulo está dizendo, e dizendo à igreja de Roma, é que todas as pessoas, elas precisam reconhecer Deus como Deus é. Mas o problema é que as pessoas vivem em prol delas mesmas, adorando a si mesmo. Sabe, queridos, a gente só tem o falso porque existe o verdadeiro. E Paulo, em outras palavras, o que ele está dizendo para nós é que trata-se de uma falsificação de deuses que tem entrado no nosso coração. Porque Paulo está dizendo, olha, fomos criados para adorar a Deus, dos versos 21 em diante. Fomos criados para adorar a Deus. Assim, se o rejeitarmos, assim, se anularmos Ele da nossa vida, certamente adoraremos outra coisa. Qualquer outra coisa vai dar sentido e propósito para a nossa vida. Serviremos a qualquer outra coisa. Ou adoramos ao Criador, ou adoramos a Ele, ou adoraremos algo que Ele criou. E o certo, que nenhuma coisa que Ele criou vai satisfazer o seu coração. Pelo contrário, você será alguém escravizado, eternamente escravizado. Porque somente o Evangelho e a pessoa de Cristo podem dar a você a plena satisfação. Pense no ídolo agora. E eu não estou falando de ídolos, de imagens. Pense no ídolo. Porque ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na tua vida. Idolatria não é apenas se encurvar diante de uma imagem, mas é tudo aquilo que ocupa o lugar de Jesus no meu e no seu coração. Pense no ídolo, o qual você acha fácil de adorar, servir e obedecer a este ídolo em lugar de Deus. Pense. Por que esse ídolo é tão atraente para você? Por que esses ídolos, eles nos atraem? Talvez você diga, mas pastor, eu não sou idólatra. Eu não me encurvo diante de imagens. Não adoro outras imagens. Eu adoro apenas o único Deus criador dos céus e da terra. Talvez o ídolo do seu coração seja a família. Porque a família é obra ou criação de Deus. A família é criação do próprio Deus. Mas muitas pessoas dizem, eu não vivo sem isso. Isso se tornou ídolo. Você deixa de vir para a igreja, você deixa de fazer as coisas por causa da sua família. Talvez o ídolo não seja a sua família. Que talvez chega na tua casa na hora errada e você já não querendo vir para o culto, já é uma desculpa para você não estar. Talvez o ídolo seja o dinheiro. Porque quando você tem dinheiro, você é a melhor pessoa para se lidar. Porque quando você tem dinheiro, o dinheiro de fato faz com que haja uma transformação no teu interior. O dinheiro é o teu Deus. Aliás, são duas guerras de altares que Jesus fala. Porque Jesus não tem problema com o diabo ou com qualquer outra coisa, mas com o dinheiro ele tem. E ele disse, não podereis amar a Deus e ao dinheiro. Não podereis amar a mim e a Mamon. Eu ia passar um vídeo aqui e eu esqueci de mandar para o pessoal da mídia. Eu não sei se você viu esse vídeo. Eu recebi esse vídeo de São Paulo. Pastor Pedro, eu fiquei, estarrecido. E o vídeo é de um pai, um senhor que eu creio que tem mais de 70 anos, que tem um litígio, e eles estão numa briga judicial, por causa das terras. O filho tem um direito porque a mãe já faleceu, e a justiça havia dado o direito dele ficar com a terra.
que é colada na terra do pai. O pai ficou com a parte dele e ele com a parte que lhe é devida. Irmãos, é uma briga que está se arrastando há anos. E de repente então a esposa do filho vai gravar na fazenda. E quando ela está gravando, o pai arma para aquele filho, contrata um capanga. A madrasta dá um tapa na criança, eles começam a brigar. Você vê ali no vídeo, você sente a opressão, você sente ali os demônios. E de repente aquele senhor começa a bater no filho, tem um pau, uma enxada, eu não lembro. De repente ele, o capanga, pega o revólver. Você não vai ficar com a minha terra, a terra é minha, que a justiça sou eu. E de repente ele desfere tiros, atira contra o próprio filho e mata na frente da mulher, do neto e da neta. E ali vira uma tragédia. Talvez o ídolo não seja o dinheiro, mas seja a falta de tempo. Porque você tem tempo para todas as coisas. Você tem tempo para maquiar, você tem tempo para jogar bola, você tem tempo para assistir seu jogo, você tem tempo para fazer todas as coisas, mas você não tem tempo para Deus. Talvez o seu ídolo não seja a falta de tempo, mas o trabalho que se tornou um Deus na tua vida. Que você não consegue parar para adorar a Deus sequer no domingo à noite. Ou talvez o ídolo do teu coração seja os bens. Ou talvez o teu ídolo seja o conhecimento que você tem e você acha tão capaz e tão intelectual e tão cheio de sabedoria e de capacitação que você acha que a palavra que é ministrada não serve para você, serve para todas as pessoas, menos você. Provérbios 27, versículo 17 diz que a alma farta pisa em favos de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Quando se prega o evangelho, pode ser um analfabeto pregando. O que eu estarei vendo não é a letra, ou a conjugação, ou a concordância verbal, ou se ele tem uma boa persuasão, ou se ele fala corretamente. O que eu estarei vendo naquela pregação que se prega o evangelho e Cristo Jesus é apenas o Filho de Deus. Ou talvez o seu ídolo seja o ministério, a sua paixão seja o púlpito e a pregação. É por isso que muitos pastores tiram o púlpito dele, tiram o microfone dele, ele não serve mais para Deus. A oportunidade dele é o microfone, a oportunidade dele é estar à frente de alguma coisa. Se tornou o seu ídolo. Tire isso dele e o que lhe sobra? Nada. Talvez o seu ídolo seja os relacionamentos. Você dá mais prioridade aos seus relacionamentos do que ao seu próprio Cristo que te salvou do inferno. Talvez o teu ídolo seja a política, A ou B, isso pouco importa. Quem morreu por nós na cruz não foram partidos, quem morreu na cruz por nós foi Jesus Cristo. Ou talvez o seu ídolo seja o prazer. Nada contra termos prazer, férias, diversão, mas você é o tipo de pessoa que tem mais prazer em estar nos prazeres do que estar na casa de Deus. Sabe, queridos, os versos 26 e 27, você percebeu que constitui a passagem mais longa da Bíblia sobre a fala de homossexualismo, e eu deixei para o final. O verso 25 e 26 fala ou trata diretamente sobre a homossexualidade. E como nos nossos dias nós somos tão ligeiros para apontar, para criminar e para dizer que já estão lançados no inferno. Aqui a homossexualidade, Paulo traz que ela é apresentada como contrária à natureza, ele diz no verso 26 e 27. É contrário à natureza de Deus. Paulo está dizendo que significa que ela é uma violação do caráter, da natureza que Deus nos deu. Ou seja, é pecado. Mas observe, que antes de Paulo falar sobre o pecado da homossexualidade, antes de Paulo
Sabe, falar sobre o pecado da homossexualidade, Paulo identifica a raiz de todo o pecado. E ele diz que a raiz de todo o pecado é a adoração a algo que não seja Deus e Cristo, o Filho de Deus. Então ele traz uma lista longa de outros pecados, que inclusive inclui a inveja e a fofoca. Então a prática da homossexualidade não é mais nem menos pecaminosa do que as outras práticas de pecado. Tudo é pecado, porque todos eles decorrem da adoração à criatura em lugar de adorar ao Criador. O que Paulo está dizendo para nós, em outras palavras, é que a ira de Deus se expressa simplesmente em nos entregar as coisas que adoramos e desejamos. E mesmo que nos entreguemos essas coisas que nós amamos, que a carne deseja, que a carne palpita, mesmo assim não podem satisfazer ou nos salvar. Eu trabalhei com homossexuais. Os jovens que eu pastoreava e os discípulos da sede antigamente iam comigo todas as quintas-feiras, quase 50 jovens. Nós fizemos evangelismos fora das quatro paredes de forma incrível, né, amor? A gente comprava bolo de aniversário, porque a gente sabia que um dos travestis estava aniversariando, e a gente ia lá cantar parabéns, pastor Pedro, e orar com aqueles travestis. Irmãos, nós somos impactados pelo poder do Evangelho. Eu lembro de uma cena de um travesti com cabelão aqui, e era véspera do encontro com Deus no próximo final de semana. E eu lembro que nós chegamos lá, e aqueles rapazes estavam ali, e aí de repente nós começamos a cantar o louvor. Naquela época cantava-se muito: entra na minha casa, entra na minha vida, como Zaqueu. E um dos travestis, a unha grande, fumando, cabelo grande, ele começou a chorar, e ele começou a falar: que macumba é essa que vocês estão fazendo aqui? Eu estou me arrepiando todo, eu estou sentindo um temor a Deus aqui, o que é isso? E ele não parava de chorar. E eu dizia para ele: é porque o poder do Evangelho, Cristo está se revelando com sua graça ao seu coração. Aquele rapaz foi tão tocado pela graça de Deus, que ele foi para o encontro com Deus no outro final de semana. Irmãos, a gente chegou no encontro com Deus. Alguns obreiros olhavam para mim e diziam: bispo, como é que a gente vai fazer? Não tem banheiro para eles. E o que nós vamos fazer? Deixe que o poder do Evangelho faça o que tem que ser feito. Quando chegou no sábado à noite, de repente, ministração do velho homem, velha natureza. Aqueles rapazes, os três, estavam à frente chorando, entregando as suas vidas a Jesus. Pediram uma máquina de cabeleireiro. Corremos na cidade, raspamos toda aquela cabeleira, e no domingo eles estavam de calça jeans, arrumados, e a gente entrando, que naquela época entrava em encontro com Deus, o povo tudo vibrando, vindo do encontro com Deus, a igreja recebendo, e aqueles jovens em lágrimas se derramando por Cristo Jesus. Sabe, queridos, todos os pecados decorrem da adoração àquilo que Deus criou. Então a ira de Deus, ela vai vir sobre as nossas vidas, mesmo que nós tenhamos satisfações e prazeres naquilo que adoramos e desejamos. Porque a única forma de sermos livres da ira de Deus é confessando a Jesus que os nossos desejos e que a nossa adoração a tudo aquilo que é criatura, a tudo aquilo que Deus criou, ou seja, tudo aquilo tem se tornado mais importante do que o próprio Cristo, inclusive o fato de estar numa igreja no domingo à noite.
porque apenas começou a nublar e eu não vou estar. Paulo escreveu aos romanos sem conhecer a igreja pessoalmente, mas conhecia o evangelho profundamente. E isso foi suficiente para moldar a fé da igreja mais influente do mundo. Se coloque de pé em nome de Jesus. Por favor, os músicos, rapidinhos, por gentileza. Aleluia. Aleluia. Feche os seus olhos, queridos. Em nome de Jesus.